Porto e Baixada. Oferecimento Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto, a força que movimenta. Engext Engenharia, comissionamento industrial e inspeções. E Eldorado Brasil, uma empresa eficiente e sustentável. Fala aí, como você tá? Mais um programa Porto e Baixada, tava com saudade? Eu sou o Felipe Folli, para quem não me conhece. Se tá vendo o programa pela primeira vez, saiba de uma coisa. Falamos tudo sobre o Porto, histórias, novidades, você ficar por dentro. Se já assiste, saiba que o programa está inédito e muito variado. A gente foi falar com ele, Lauro Benatti, da Engext, sobre tecnologias e equipamentos que trabalham no Porto, essa manutenção. Já pensou tudo para? O que acontece? No dia 23 de junho foi o Dia Nacional do Agente Marítimo. Gente, comemoração. Então falamos com Luiz Fernando, CEO da Unimar, e falamos também com o Rodrigo Zanetti, um especialista, para falar sobre uma nova política instituída, Política Marítima Nacional. E o Heron, hein? Ele esteve com a gente também, gente. E ele é do Secafé, falou sobre exportação de cafés, commodities, como que funciona. Então o programa está imperdível. Se eu fosse você, assistia tudo agora comigo. Bora lá? A gente sabe que no Porto tem muita tecnologia, equipamentos de alta precisão, tecnológicos vindo do mundo todo, mas e aí? Como fazer a manutenção deles para que eles não deixem na mão, né? A economia gira, o Porto a gente sabe que não pode parar nunca, então estamos aqui com o Lauro, diretor da Engext, para ajudar a gente. Tudo bem? De novo, né? Que bom. Bom dia, né? Demais, o homem sabe tudo. Imagina, estamos aí, né? Estamos aí apoiando o programa, apoiando aí com o nosso conhecimento. Sim. E ver como nós vamos contribuir para esse programa aí de hoje, né? Então já ajuda a gente com os tipos de manutenção. Como que a gente pode prevenir, né, para a máquina não parar? Bom, primeira coisa é legal que o nosso público saiba que existem diferentes tipos de manutenção. Existe a manutenção corretiva, que é aquela que nós atuamos quando quebrou ou parou. Essa envolve maior tempo de parada, ou seja, maior tempo de intervenção e muito custo, maior custo. Certo. Existe a preventiva, que é como o nosso carro. Trocar o óleo, por exemplo. Fazer a revisão no tempo certo. Isso. Numa indústria, nós também fazemos trocas de óleo, fazemos outras manutenções preventivas. Essa é para aumentar o tempo de disponibilidade do equipamento, para prevenir, tá? Porém, existe uma manutenção preditiva. Aí é outra história. Aí é nós prevermos, exato, é nós prevermos quando aquele equipamento pode parar. É a outra história. A visão do futuro, bola de cristal, para já imaginar ali o que pode acontecer, é isso? Exato, mas aí... Mas com análise certa. Exato, mas aí nós precisamos de tecnologias com maior capacidade de entender aquele equipamento antes que pare o equipamento. Isso é importante. Então, como que nós fazemos isso? A maneira preditiva, com uma série de técnicas e tecnologias. Por exemplo, uma delas é a análise de vibração. O que é isso? Toda máquina, quando ela tá para pifar, ela vibra. É isso mesmo? Não. Não? Ela vai vibrar muito antes de parar. Muito antes. Muito antes ela já começa a dar o... Sim. É igual o carro mesmo. Exato. É isso. A análise de vibração é uma tecnologia, né, que é utilizada amplamente na indústria, em equipamentos industriais, que nós utilizamos um equipamento especial para coletar aquela informação do equipamento rotativo, seja um motor, seja um redutor, seja um rolamento. Aquele equipamento ele começa a apresentar características de vibração antes da efetiva parada. Todo equipamento tem falhas. Vai chegar um momento que ele vai começar a falhar, certo? Certo. Só que aí, você me disse aqui, um pouquinho antes da gente gravar, falou, Felipão, todo equipamento falha, só que a gente tem que distanciar essa falha, o tempo de falha, para que ele não deixe na mão. É isso mesmo? O mais importante, Felipe, é o tempo entre as falhas. O objetivo do nosso trabalho é aumentar o tempo entre falhas. Se você tem um tempo maior entre as possíveis falhas, você tem um tempo maior do equipamento produzindo, gerando dinheiro para o porto, gerando dinheiro para o nosso cliente. Então, quanto maior o tempo entre falhas, melhor é a disponibilidade do equipamento. Então, nós precisamos de tecnologia para poder analisar esse equipamento antes que essas falhas aconteçam. É legal ter uma empresa que pensa nisso, né? Porque
conseguir prevenir e prever o que vai acontecer não deixa os clientes na mão e o sistema continua girando a nossa economia, afinal de contas, é o maior porto da América Latina. Sim. Agora, alinhamento a laser, o que é isso? Faz parte também desse processo? Faz parte. Em geral, os equipamentos, a primeira característica de vibração é algum ponto de desalinhamento. Ok. É igual você utiliza no teu celular o VibraCall. Aquilo ali é um equipamento desalinhado. Você tem um balanço diferente para gerar a vibração. Tá. Se nós não fizermos o alinhamento, nós vamos ter vibração. Então, o alinhamento a laser é uma tecnologia complementar à análise de vibração. Você faz a análise, se aquele equipamento apresentar algum tipo de vibração prejudicial, aí você faz o alinhamento. Nós podemos fazer a intervenção do alinhamento a laser. É sempre muito próximo ao carro, né? Bastante. Analogia. Bastante, Sim, bastante. Pra gente poder entender quem tá em casa. Exato, para a pessoa entender isso. As máquinas todas que estão rodando é como os pneus do seu carro. Eles estão rodando no asfalto. Se você tiver um desbalanceamento ou um desalinhamento, você vai ter vibração, vai ter desgaste do pneu. Aqui no porto vai ter a parada do equipamento e, consequentemente, a parada de produção Ferrou. e prejuízo. Não, deu ruim. Começou a vibrar, você não fez uma intervenção, você não gerou um alinhamento, você não gerou uma manutenção preventiva, você vai ter a manutenção corretiva. E aí o custo é maior. Muito bem, obrigado, Lauro. Sensacional. Volte sempre. Que Estamos à disposição da casa, à disposição do programa. Valeu demais. Bom, o Grupo Unimar é gigante. Dentro dessa área portuária, a gente sabe muito bem, pra gente que é aqui de Santos, da Baixada, a gente já ouviu falar em algum momento, ou se não, a gente já viu alguma coisa deles. Então, nesse momento, a gente chamou o CEO da Unimar para poder falar sobre a comemoração do Dia do Agente Marítimo, que aconteceu agora no dia 23 de junho. Bom, estamos aqui na Unimar com o CEO Fernando, tudo bem? Tudo bem? Ótimo, Como vai? que bom a gente estar por aqui, poder receber a gente, para falar dessa data comemorativa do agente marítimo. Para o pessoal entender, quem está em casa, falar o que é isso, o que vocês fazem? Olha, nós fazemos muita coisa. Tá? Assim, nosso ramo de atividade é essencial. Tá? A gente garante a eficácia das operações portuárias, tá? A gente garante a entrada e a saída dos navios, tá? Mantendo todos os nossos clientes, armadores, informados das mudanças na legislação, da questão de desenvolvimento da infraestrutura no Brasil, que a nossa empresa tem filiais em todos os principais portos brasileiros. Tá? Então, todas essas mudanças que estão tendo, esse desenvolvimento que está tendo da infraestrutura dos portos em geral, nós temos que estar bem informados para poder passar essas informações para os nossos clientes internacionais. Deixa eu ver se eu entendi. Digamos que alguém quer importar, quer trazer coisas para cá, se a pessoa não se atentar às leis, aos tributos, a todas essas regras, ela acaba tendo até prejuízo. No fim, você entra com essa estratégia, né? Toda essa... Sim, nós temos a parte comercial, tá, que faz o angariamento das cargas em nossos escritórios em São Paulo. Tá? Essa questão do conhecimento das legislações de importação e exportação também estão ligadas aos próprios importadores e exportadores. Eles têm que ter esse conhecimento. Senão, como você falou, eles podem importar uma carga e, se não estiver atendendo toda a legislação brasileira, eles não vão conseguir liberar essa carga. Perfeito. E essa carga vai acabar ficando abandonada nos portos brasileiros. Agora, a gente sabe também que tem as IAs, muitas tecnologias. Sim. Como que isso está sendo inserido também no teu mercado? Olha, no nosso mercado, a IA realmente é muito importante, a tecnologia é muito importante para você diminuir retrabalho, processos repetitivos, e isso aumenta a tua dinâmica e diminui o teu erro. Sim. Tá? Só que assim, o nosso segmento é muito dinâmico, então o fator humano ainda é muito importante. Então assim, nós temos que ter um equilíbrio, tá, entre a tecnologia e manter bons profissionais para atender. Porque assim, quando você tem que fazer um plano de contingência, um atraso de navio, o porto está caótico, está congestionado, você tem condições climáticas
adversas. É um ser humano que vai apurar. Se você colocar isso na IA, ela não vai resolver isso para você. E você tem que ser ágil, tá? Você tem que antever esse problema e passar isso para o teu cliente, para o armador. Sim. Agora a gente sabe que vocês estão completando 30 anos, é isso? Sim. É tempo, hein? Quais são as novidades futuras? O que a gente tem aí da Unimar? Conta tudo. Olha, o importante para o agente marítimo é se manter relevante. Tá? Então você tem que diferenciar o teu atendimento para o teu cliente, tá? Para poder se manter bem com relação aos teus concorrentes. Tá? Então, assim, essa questão. Software, a gente tem um departamento aqui que faz o software interno, oferece isso para os clientes. Tá? Isso para nós é um diferencial. Tá? Nós temos, assim, a questão do BI, estatísticas, nós temos isso muito dinâmico. E, assim, graças a Deus a gente não pode reclamar que hoje nós somos uma referência no mercado de agenciamento no Brasil. E aí, tá gostando do programa, né? Ó, vamos fazer um combinado? Vai lá, pega um cafezinho que a gente já volta. Rápido intervalo, já volto. Como tirar os sonhos do papel? Quer um conselho? Comece com um plano. Um plano visionário que fuja dos padrões, que vá bem da terra ao mar. Conecte tecnologia, conecte o futuro e o mundo, que una as pessoas por um futuro mais próspero e sustentável. Um plano que siga em movimento, em um vai e vem surpreendente, intenso, desafiador e cheio de realizações. Como esse sonho que começou com a gente e só continua com você. Hoje ele está assim, com cara de terminal moderno, jeito portuário e coração brasileiro. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Diminuir custos operacionais, promover o desenvolvimento sustentável e aumentar a competitividade internacional. Com esses objetivos, a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos foi criada, a FPPA, presidida pelo deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, considerado um dos melhores parlamentares do país e o melhor da Baixada Santista pelo respeitado ranking dos políticos, também foi premiada como a 5ª frente parlamentar mais relevante do país entre 309. A atuação da FPPA em pautas relevantes fez a frente se destacar no cenário nacional. E aqui na Baixada Santista, esse trabalho pode ser visto nas obras do Aeroporto do Guarujá, em cada etapa do Parque Valongo e no tão sonhado Túnel Santos-Guarujá, que em breve se tornarão realidade. Aguardem, pois em 2025 virão muitas realizações. É de Mato Grosso do Sul que sai a celulose da Eldorado Brasil para mais de 40 países. Inovação e tecnologia para um dos produtos mais sustentáveis do planeta. Há mais de uma década, nossa operação é guiada por valores que tornam a Eldorado Brasil uma das mais modernas e eficientes empresas de celulose do mundo. Tecnologia presente na floresta, na logística e na indústria. Mas, acima de tudo, está a nossa gente que faz da Eldorado Brasil uma empresa eficiente e sustentável. E aí, nada aqui em vão, viu? Quando eu falei pra você tomar um café, é porque eu quero que você tome uma cafeína, ficar o dia bem, é gostoso, mas temos aqui uma intencionalidade. A gente foi falar com o Conselho de Exportação de Café, o Secafé, com o Eduardo Heron. Gente, entende tudo sobre o assunto e, lógico, como que é isso, né? O mercado de café saindo do Brasil e indo para o mundo inteiro? Vamos saber. Gente, estou aqui no Museu do Café para falar com o Heron do Secafé, tudo bem? Tudo bem. Bom, é o seguinte, a gente adora café,
gostoso, toma em casa, mas café é um negócio, é dinheiro. Inclusive aqui na Bolsa do Café era igual ouro, né? Exato. Me fala um pouquinho desse mercado de café para o mundo afora. A gente exporta de verdade, né? O negócio é bom aqui no Brasil. Olha, o Brasil, nós dizemos que o Brasil é um caso de sucesso no café no mundo, porque nós temos hoje um país que exporta, mantém abastecido o mercado externo, são 120 destinos, do qual nós embarcamos anualmente o nosso café. Nós temos hoje características sensoriais, são 38 regiões brasileiras de café mapeadas com terroirs e características sensoriais bem distintas, o que faz o Brasil ser esse gigante, porque nós temos tecnologia, pesquisa e o mais importante, a sustentabilidade na produção de café. Muito bom. Agora, a gente fica com a pergunta, né? Quem está em casa também fala, pô, mas se a gente produz, por que está tão caro o café? É boa pergunta. O café, assim como todo produto, ele negociado em bolsa, toda commodity que é negociada em bolsa, ele tem os seus preços lastreados por fundamentos de mercado, oferta e demanda. E o que a gente viu ano passado, que fez os preços do café dispararem, é que houve um problema climático no Vietnã, na Indonésia. Isso reduziu a oferta do café no mundo e, consequentemente, levou à disparada de preços. Entendi. Então, nós tivemos um cenário aí, o Vietnã... Teve mais procura, exato. Naturalmente subiu um pouquinho o preço. O Vietnã é o segundo maior produtor mundial de café atrás do Brasil. Não sabia. E a Indonésia é o quarto maior produtor. Então, são dois players importantes no mercado global e com essa menor oferta desses dois destinos, a Bolsa refletiu a disparada do preço e isso chegou no mercado interno. Esse ano nós temos um cenário um pouco diferente, nós temos o Brasil com a menor oferta por questões climáticas. Nós tivemos aqui em algumas regiões o ano passado, regiões com temperaturas elevadas e estiagens e consequentemente levou também uma produção menor do café brasileiro. Então esse ano a gente exporta menos, mas o preço do café, pelo menos acreditamos que até o terceiro ou quarto trimestre vai continuar em patamares elevados. Você sabe que outro dia eu vi uma pessoa falando do mercado, falou, olha, a gente não consegue brigar com o mundo, com tecnologia, com, sei lá, qualquer outra área, mas o nosso agro é o nosso grande negócio, não é? Então eu queria entender até essa relação do nosso agro, do café, com o porto. Business, falando de negócio mesmo, porque é um grande negócio o café. O nosso agro, nós temos hoje nos enchermos de orgulho, porque o Brasil hoje é um país que produz em grandes volumes, produz com excelência e qualidade, mas é um país também que preserva o meio ambiente. E o nosso agro é o grande exemplo. Só para você ter como exemplo do café, nós tivemos na época de 1960 cerca de 4,9 milhões de hectares e uma produtividade média de 6 sacas por hectare. Hoje o Brasil produz em 2,3 milhões de hectares e uma produtividade de 36, 38 sacas por hectare. Então o Brasil reduz a sua área, aumenta a sua produtividade e mantém aí preservado o meio ambiente. Então o agronegócio tem aplicado toda essa tecnologia e pesquisa que faz o nosso agro ser esse comércio gigante, essa potência. Somos o maior exportador de café, de açúcar, de algodão, de proteína animal, de carne suína. Isso faz realmente o Brasil se destacar no agronegócio mundial, porque nós somos competitivos. O nosso grande problema, e aí você traz o tema do porto, é a questão portuária. O agro, ele cresceu numa velocidade da qual a infraestrutura portuária no Brasil não acompanhou. Não acompanhou. E é o nosso grande business, né? Exatamente. É o nosso grande negócio. O agro, só para vocês terem isso como referência, hoje o agro representou nos últimos 2 anos 49% das transações comerciais do Brasil. Olha só. Então, quer dizer, o agro ele gera riqueza, renda, distribui riqueza no campo, gera emprego e nós temos uma participação no comércio exterior que mantém hoje a balança comercial brasileira equilibrada, competitiva, mesmo diante desses desafios logísticos. E diante destes desafios logísticos, cresceu muito, mas né, a logística não acompanhou. O que a gente pode esperar para o café, para o futuro? O Brasil, a cafeicultura brasileira segue dando exemplos, uma produção cada vez mais qualitativa. Hoje nós temos cerca de 220 clonais de café desenvolvido por meio de pesquisa, clonais que trabalham desde a qualidade, a excelência do café, de qualidade. Quando você fala clonais, o que isso quer dizer? Plantas de café. Né, okay. Plantas desenvolvidas por meio de pesquisa, tá bem. Que trabalham não somente o aspecto qualitativo, mas produtividade e também
que tenha alguma tolerância climática, que hoje é o grande desafio. Você da falou agricultura. muito calor, o mundo está mudando, Exato. estiagem. Então, a agricultura tropical, de modo geral, tem o desafio climático. E o café vem fazendo um trabalho de crescer de forma qualitativa, produtividade, mas também preservando o meio ambiente. O Secafé, junto com promoveu um estudo por meio da Exalc, muito interessante, que eu acho que cabe destacar a importância do papel da produção de café no mundo. O café é uma planta perene que ele sequestra carbono. Quando você tem as boas práticas agrícolas implementadas na produção do café, esse sequestro de carbono, ele equivale a 10 vezes mais a produção tradicional. Então, o café, hoje nós temos dentro das propriedades boas práticas que fazem o trabalho de produzir e sequestrando o carbono. Então, o café tem um papel importante na questão climática, porque ele vai sequestrando o carbono, os gases de efeito estufa e contribuindo aí com o planeta. E a gente sabe que vai ter um evento agora lá em Campinas, não é isso? Como é que vai funcionar aí? Exato, nos dias 2 a 4 de julho, o Secafé estará realizando a 10ª edição do Coffee Netherlands Summit. É um evento tradicional que reúne os principais líderes globais e nacionais para discutir justamente o futuro da cafeicultura brasileira. Nós temos aqui, dentro dos principais eixos do debate, a questão geopolítica, a questão logística, a sustentabilidade como o eixo principal. Afinal de contas, a nossa avaliação é que o mundo vai continuar crescendo o consumo de café, principalmente na região da Ásia, e é importante nós termos a consciência de produzir, respeitando o meio ambiente. Então, é um fórum muito importante. Hoje nós estamos trabalhando com cerca de 1.000 participantes para o evento, que tende realmente a fazer uma reflexão sobre os desafios e as perspectivas futuras para o café brasileiro. Importante, o café é importante demais, né? À toa que estamos aqui com você e na Bolsa do Café. E aí, vai um cafezinho aí? Passa para nós. Agora, Rodrigo Zanetti, que também está voltando no nosso programa, é um especialista que vai falar sobre a Política Marítima Nacional, que acabou de ser instituída. O que é isso? Bom, no início de junho agora, foi publicado o decreto 1241 de 2025, que trouxe a chamada nova Política Marítima Nacional, né? E qual que é o objetivo dessa nova Política Marítima Nacional? Trazer novas diretrizes e novos regramentos para um setor importante para a economia nacional, que é a economia marítima. Basicamente, a gente pode dizer que essa nova Política Marítima Nacional traz 4 vertentes básicas: o desenvolvimento econômico, a sustentabilidade ambiental, a inovação tecnológica e a geração de empregos, né? Que é muito importante. Então, nós vivemos hoje, né, nós estamos aqui num ambiente que necessita do mar, porque pelo mar se realiza mais de 90% de todas as transações comerciais internacionais, e o mar precisa de uma proteção, precisa de um regramento. Então nós temos a chamada Amazônia Azul, que é todo o território nacional, ambiental, marítimo, né, que tem que ser protegido, tem que ser incentivado, e nele se geram riquezas, não só riquezas internas, não só riquezas do seu solo, do seu, vamos dizer assim, né, do seu movimento, né, do seu habitat ali, vamos dizer assim, dos animais que ali, dos peixes, ou que seja, que geram riquezas também, como a indústria pesqueira, mas também fazer com que esse ambiente marítimo traga o quê? Uma inovação cada vez maior da tecnologia na aplicação dos transportes marítimos e aquaviários, lembrando também, né, que essa política também atinge a parte fluvial, lacustre, ou seja, que haja uma proteção ambiental adequada, né? Porque muitas vezes a gente fala em proteção ambiental, parece que temos que proteger, não fazer nada, ou não, ou seja, nós temos que cada vez mais entender que o meio ambiente e a economia devem andar juntos, que é o conceito verdadeiro de sustentabilidade. Então essa política nacional ela veio em um bom momento, veio tentar incentivar, como eu já disse, a questão da indústria marítima, tá? Ou seja, fortalecer esse comércio internacional pelo mar e trazer a importância do mar como um vetor da economia nacional. E o impacto dos negócios será muito bom. Por quê? Porque nesse decreto ele traz a possibilidade de que haja investimentos por parte dos interessados na construção naval, no desenvolvimento da ciência no ambiente marítimo, e isso vai trazer o quê? Novidades,
traz também a questão da defesa da sustentabilidade econômica, como eu falei, a questão do desenvolvimento das indústrias ligadas à área do mar. Os armadores, eles vão ter uma regra, né? Porque a política marítima nacional nada mais é do que uma regra, né? A gente pode dizer que é um marco regulatório do setor marítimo. Então, vai ter diretrizes básicas que serão importantes para o comércio internacional, para o desenvolvimento do meio ambiente e para o desenvolvimento das regiões marítimas. Olha, como é um decreto, também nós temos que levar em conta isso, como é um decreto que já foi publicado, ele já está basicamente em vigor, né? O Ministério da Defesa ele pode editar algumas normas chamadas subsidiárias, mas ele já está em vigor e ele dita regras, né? Vamos dizer assim, ele dita diretrizes básicas, né? Então já está em vigor, as empresas elas já estão analisando todos os dispositivos que essa nova política traz e vai ser aplicado de uma forma, com certeza, gradual e de uma forma que traga o desenvolvimento para todos os envolvidos. É isso, gente. Fim de mais um programa Porto e Baixada. E aí, gostou? Eu tô adorando essa nova temporada, adoro ter você aqui com a gente. Aliás, parabenizar você, nossa audiência, por estar com a gente todo esse tempo, todo o nosso time que está aqui produzindo conteúdo, time comercial, patrocinadores, apoiadores, muito obrigado. E você faz parte disso, viu? Manda sua mensagem. Eu queria saber mais sobre tal assunto. Eu conheço alguém que trabalha no Porto com uma história legal. O nosso time vai atrás para você. Então é isso, até o final de semana que vem e venha no Parque Valongo, ficou demais. A gente está gravando por aqui para você ver e sentir o clima e poder fazer parte de tudo isso. Combinado? Até, tchau! Porto e Baixada. Oferecimento. Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade. A serviço do Brasil. Impact Brasil Service. Otimize seus processos. Ecoporto. A força que movimenta. Engext Engenharia. Comissionamento industrial e inspeções.